As florestas escondem segredos sombrios e mistérios não resolvidos. Vamos explorar alguns relatos verídicos dessas descobertas. A família Robinson. Em julho de 1968, um grupo de mulheres estava em uma mesa de piquenique perto de sua casa no Lago Michigan. Elas estavam jogando cartas e se divertindo quando foram interrompidas por um cheiro insuportável. O cheiro ficou tão ruim que as mulheres começaram a ter dificuldade para respirar, forçando-as a encerrar o jogo. Elas pensaram que um animal morto devia estar por perto e, sem saber o que fazer, avisaram o zelador da cabana, Chauncey Bless. Chauncey foi para a floresta, mas em vez de encontrar um animal morto, seguiu o cheiro até outra cabana que ele cuidava, a cerca de 800 metros de distância. Ele se forçou a passar pelo odor horrível até a porta da frente, mas logo percebeu que algo estava errado. Notou buracos nos vidros das janelas. Ele olhou por uma delas e viu os restos de uma mulher no chão. Atrás dela, viu os corpos de várias outras pessoas na mesma condição. Horrorizado, Chauncey correu e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, descobriu um total de 6 corpos. Era cada membro da família Robinson. Ninguém os via há semanas, mas a família havia dito que estava planejando uma viagem, por isso ninguém suspeitou. A polícia concluiu que eles tinham sido mortos pelo menos um mês antes. As investigações sobre quem poderia ter feito isso não levaram a muitas pistas. Não havia muitas evidências na cena, e a família não tinha inimigos conhecidos. O principal suspeito era um funcionário do Sr. Robinson, mas esse homem nunca foi julgado. Mais de 50 anos depois, ainda não se sabe quem foi o responsável pelos assassinatos da família Robinson. A mala. Em julho de 2016, um trabalhador da construção civil estava fazendo manutenção de rotina na faixa da direita de um trecho da rodovia interestadual 985, localizada na Geórgia. Em certo momento, durante seu turno, o homem precisou se aliviar e começou a caminhar para a floresta ao lado. Ele entrou cerca de 70 metros na floresta quando notou um objeto grande no chão. Ao se aproximar, percebeu que era uma mala. Curioso, ele abriu o zíper e dentro viu um crânio humano. Imediatamente, o homem correu de volta para a rodovia e avisou seu supervisor, que então chamou a polícia. Quando chegaram, o homem os levou até a mala. Foi descoberto um conjunto completo de ossos junto com o crânio. Análises posteriores revelaram que eram de uma mulher, provavelmente com 20 ou 30 anos na época da morte. Presume-se que ela tenha morrido cerca de 6 meses antes da descoberta. Avançando para 2019, a polícia acredita ter identificado a mulher como Jessica Mancini, de Chattanooga, Tennessee. Ela foi originalmente reportada como desaparecida por sua mãe antes da descoberta da mala. No entanto, como ela morreu ou quem é o responsável ainda são desconhecidos até hoje. O freezer. É 26 de abril de 2021. O Departamento de Polícia de Anchorage, no Alasca, recebeu um telefonema perturbador. O chamador relatou ter encontrado um freezer enterrado até a metade no chão da floresta, e dentro dele, um corpo. A polícia correu para a cena, e da estrada foi guiada até o interior da floresta, onde o freezer foi localizado novamente. Eles o abriram e puderam confirmar as alegações do chamador. Alguns meses depois, a polícia divulgou mais informações sobre a descoberta. O homem dentro do freezer era Michael Thief Teller, de 67 anos, que morava nas proximidades. A polícia não conseguiu identificar como ele foi morto, nem quando. Ele vivia uma vida isolada e a última vez que se sabia que estava vivo foi 3 anos antes, em 2018. Então realmente poderia ter ocorrido em qualquer momento desse período. Quem quer que tenha feito isso não foi encontrado, e sem pistas para seguir, esse caso foi classificado como arquivado essencialmente desde o início. Armadilhas. James Schofiler era um oficial do Serviço Florestal em Utah.
Em abril de 2012, ele estava fazendo uma patrulha de rotina em uma trilha de caminhada popular e cênica no meio da floresta. Ele estava aproximadamente na metade de sua caminhada quando notou um fio esticado entre duas árvores na entrada de um pequeno abrigo de madeira morta ao longo da trilha. Ele seguiu o fio e foi levado a uma bola feita de pedras e varas afiadas, penduradas no ar, pronta para cair quando o fio fosse tocado. Após mais inspeções, outra armadilha foi encontrada em uma segunda entrada do pequeno abrigo. Desta vez, era uma cama de estacas afiadas, colocadas com as pontas voltadas para cima no chão. Novamente, um fio estava colocado na frente, esticado, e forçaria uma pessoa a cair diretamente nas estacas. A polícia foi chamada e informada sobre as armadilhas perigosas e potencialmente mortais. Logo, eles começaram a entrevistar os caminhantes da área nos últimos dias. Surpreendentemente, isso os levou a 2 adolescentes que confessaram ter montado as armadilhas. No entanto, eles alegaram que as armadilhas foram feitas para animais. A polícia não acreditou nessa versão, pois a natureza das armadilhas claramente visava pessoas e estavam muito perto de uma trilha popular que recebe muito tráfego. Mais especificamente, elas estavam nas entradas de um pequeno abrigo que facilmente atrairia uma criança curiosa ou um turista desavisado. Câmeras de trilha. Em maio de 2016, um homem estava caminhando por uma trilha privada na floresta no condado de Harlan, em Kentucky. De repente, ele viu algo no chão, um pouco fora do caminho da trilha. Ele se aproximou e viu que era uma câmera de trilha. Câmeras de trilha são câmeras externas à prova d'água, tipicamente ativadas por movimento, com o propósito de gravar a vida selvagem. A maioria delas até tem capacidades de visão noturna. Elas são uma visão relativamente comum na floresta. Então o homem não deu muita importância à descoberta, embora esta câmera não tivesse nenhum cartão de memória ou baterias dentro. Parecia abandonada, então o homem decidiu levá-la consigo. Mais tarde, o homem lembrou-se de dar a câmera a um amigo. Quando seu amigo colocou baterias na câmera, uma explosão ocorreu imediatamente dentro dela. A câmera de trilha estava equipada com explosivos que foram acionados assim que as baterias foram instaladas. A explosão foi grande o suficiente para arrancar alguns dedos do homem e causar ferimentos em seu estômago. A polícia iniciou uma investigação e encontrou outra câmera na trilha, preparada para explodir. Eventualmente, as câmeras foram rastreadas até um homem chamado Mark Sowoff, que foi imediatamente identificado como suspeito. A polícia obteve um mandado de busca para sua casa e lá encontraram todo o equipamento usado para criar os explosivos, junto com uma nota que dizia "Câmera quebrada para uma alma quebrada". Mark foi levado sob custódia, enquanto mais relatos de câmeras explosivas na área surgiam. Em resposta, a polícia levou Mark de volta à floresta para que ele detalhasse as localizações dos dispositivos explosivos restantes. Porém, enquanto estava na floresta com a polícia, Mark avançou em direção à pistola de um dos policiais em uma última tentativa de fuga. A altercação física resultou em Mark sendo fatalmente baleado. Mark nunca revelou onde estavam suas outras câmeras de trilha antes de sua morte, embora a polícia acredite que existam inúmeras outras dentro de um raio de 5 milhas dessas florestas de Kentucky, todas esperando para serem descobertas por alguma pessoa infeliz.